Nesta sexta-feira, o IBGE divulgou os dados do PIB do Brasil do primeiro trimestre deste ano, ou seja, os números do crescimento econômico, da soma das riquezas do país, levando em consideração de janeiro a março deste ano. E nesse período, a economia brasileira cresceu, como você mencionou, 1,4%. Em termos de valores de dinheiro, o PIB do primeiro trimestre foi de 3 trilhões de reais. Esse resultado veio totalmente em linha com a expectativa do mercado, que previa justamente um crescimento de 1,4% nesse período. Olhando os números por setor, e aí vocês estão vendo já aí na tela, o principal destaque foi o setor agropecuário, que avançou 12,2%. A performance da agropecuária foi superior ao primeiro trimestre de 2024. Naquela época, a agropecuária também puxou o PIB do primeiro trimestre, só que a alta há um ano atrás, né, no primeiro trimestre de 2024, foi de 10,2%. E agora essa alta foi de 12,2%. O setor de serviços avançou levemente, com uma alta de 0,3%, muito abaixo do crescimento de 2,1% que foi registrado no mesmo período de 2024. Já a indústria, que no ano passado havia crescido 2,4%, no primeiro trimestre deste ano teve uma retração, teve um recuo, como vocês podem ver aí, de 0,1%. Ou seja, olhando pela ótica do setor, daqui a pouco eu vou falar desses outros números que estão aí do lado, olhando pela ótica do setor, o nosso PIB foi salvo no primeiro trimestre pelo agronegócio. Tivemos aí um crescimento incipiente do setor de serviços, tivemos um recuo da indústria e aí temos mais uma vez o agro salvando o PIB do Brasil, principalmente no primeiro trimestre, que é aquele período em que vão acontecer as colheitas. E esse bom resultado da agropecuária pode justamente ser explicado por conta das boas colheitas. Para este ano, por exemplo, é esperada uma safra recorde de soja, que é o produto agrícola mais importante do Brasil. Mas além da soja, também já tivemos boas colheitas de milho, arroz, fumo e feijão. Mas é também válido destacar que nós estamos aqui falando de números estatísticos. E houve baixa, um baixo crescimento do agro comparado com o último trimestre do ano passado. E essa baixa base de comparação também favoreceu esse número aí de 12,2%. No último trimestre de 2024, o agronegócio ele registrou uma queda de menos 4,4%. Então, como a gente está vindo aí de uma base já baixa, um crescimento, qualquer ele que seja, já joga os números para cima. Então, aí, setor de serviços aí deixando muito o setor, análise do PIB por setor, deixando muito a desejar, o Brasil aí sendo salvo pelo agro. Olhando aí do lado desse gráfico que vocês estão vendo na tela, a gente vai ver os números pela ótica da demanda. E aí vocês podem ver que, pela ótica da demanda, nós tivemos um crescimento da parte dos investimentos realizados no país, tivemos aí 3,1% de crescimento no tocante aos investimentos,
O consumo das famílias ficou em 1% e os gastos do governo, o consumo do governo ficou em 0,1%. Um dado importante que não está aparecendo aí na tela, mas é interessante nós destacarmos, é a questão da balança comercial, ou seja, das exportações e das importações nesse primeiro trimestre. Um número muito preocupante. Nós exportamos no primeiro trimestre 2,9%. Nós tivemos um crescimento nas exportações de 2,9%. Exportação é o que a gente vende para fora. Só que quando a gente olha as importações, que é o que a gente está comprando, esse número aumentou muito, foi de 5,9%. Então, nós tivemos mais importações do que exportações nesse primeiro trimestre, quando avaliamos o PIB pela ótica da demanda. Então, de uma forma geral, apesar do crescimento, o PIB ele trouxe alguns números bem preocupantes. No lado do setor, toda a carga ficou para o agro, crescimento muito baixo do setor de serviços, uma retração da indústria, ficamos muito dependentes do agronegócio nesse primeiro trimestre, e olhando aí para a ótica da demanda, essa balança comercial desfavorável, essa balança desbalanceada não foi legal no primeiro trimestre, com destaque aí positivo para a diminuição dos gastos governamentais e aumento dos investimentos nessa magnitude aí de 3,1%. Avaliando tudo, Zé Neto, eu diria que o PIB do primeiro trimestre foi aquele time que jogou, venceu, mas não convenceu.